Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, mais uma vez aqui com as nossas videoaulas de geografia. Espero que esteja tudo bem com vocês, está? Que bom! Bem, hoje vamos estudar dentro da nossa divisão do continente americano, que já vimos América Anglo-Saxônica, América Latina e América Platina. Hoje vamos entender de que forma ocorre a divisão dos países dentro da América Andina. Fiquem atentos para que no decorrer das nossas aulas vocês possam fazer as anotações necessárias para me enviar no Class como nota de atividade de trabalho para o terceiro bimestre. Não esqueçam. Então, para isso, peguem caderno, lápis ou caneta. Bora começar? Estão prontos? Vamos lá. Começando a nossa aula, podemos perceber que a América Andina é uma região que pertence à Cordilheira dos Andes, ou seja, ela está localizada dentro da América do Sul, quando fazemos uma divisão territorial do continente americano em três partes, ou seja, em três porções: América do Norte, América Central e América do Sul. Então, significa que os países que estão próximos à Cordilheira dos Andes são esses que compõem a América Andina. A região é formada por grandes cadeias de montanhas e planaltos de altitudes elevadas. Isso significa que o seu relevo ele está relacionado com cadeias de montanhas e planaltos. Compreende aproximadamente 7.500 quilômetros de extensão, com 300 quilômetros de largura e altitude superior a 7.000 metros, ou seja, ele tem grandes altitudes. Então, dessa parte, o que vocês têm como informação para anotar? Que a América Andina se estende no território da Cordilheira dos Andes. É uma região composta do relevo com cadeia de montanhas e planaltos. E a América Andina pertence ao território da América do Sul. Aí você pode estar se perguntando, afinal, professora, são todos os países da América do Sul que compõem a América Andina? Não, não são todos. Tem exceções de alguns. Então, vamos conhecer quais são esses países. Nós temos Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. Então, no total, são 6 países que compõem a América Andina, todos localizados com extensão na Cordilheira dos Andes. Observando o nosso mapa, podemos identificar onde esses países se localizam. Então, a Cordilheira dos Andes, ela pertence a essa área aqui. Então, são os países que se estendem próximos à Cordilheira dos Andes, tá? A região concentra uma população de aproximadamente 144 milhões de habitantes, que são formados por índios, mestiços e brancos. Por quê? Porque durante o período de colonização que ocorreu com a Espanha, os mestiços foram aqueles que tanto foram introduzidos por conta dos escravos que foram trazidos para sua mão de obra ser explorada, como dos europeus que vieram habitar esses países, esse território, e no processo de miscigenação, ou seja, no processo de relacionamento com os índios ou com os africanos, eles conseguiram desenvolver uma outra descendência, que são os mestiços. Então, a população desse país é basicamente relacionada a 3 tipos: índios, mestiços e os brancos, que são os espanhóis. Desse ponto aqui, o que vocês irão anotar? O nome dos países. Países que compõem a América Andina. Então, vocês vão anotar o nome dos 6. Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile. A partir de agora, vamos entender os aspectos naturais dos países que compõem a América Andina. Acabamos de ver a parte territorial, ou seja, os países que compõem essa formação. E agora vamos entender relevo, vegetação, clima, ou seja, de que forma os aspectos naturais sofrem por conta do processo de movimentos de placas tectônicas, aquecimento global, efeito estufa. Seguindo a imagem que tem na tela de vocês. A Cordilheira dos Andes possui uma formação geológica e essa formação ela é recente. Por quê? Por conta dos movimentos das placas tectônicas, vive em constante transformação. Não é um tipo de aspecto natural fixo, firmado.
E o que ocasiona? Após as placas tectônicas se movimentarem, nós temos os terremotos que ocasionam as erupções vulcânicas. Em alguns trechos, ela deixa de formar uma cadeia montanhosa por conta do movimento das placas tectônicas. Entre essas ramificações, que são as falhas, que são as diferenças, encontramos os planaltos de altitude, que são chamados de altiplanos e vales. Os altiplano boliviano, eles possuem temperaturas no inverno de 10 graus e apresentam, de modo geral, características de área de temperatura fria. Professor, onde eu posso localizar, em que imagem eu posso identificar esse tipo de altiplano boliviano? Nós temos aqui a nossa imagem. Percebe-se que, por conta da erupção vulcânica, por conta do movimento das placas tectônicas, essa fumaça, que é a evaporação, ela acaba abrindo pequenas brechas no subsolo, que faz com que não saia a lava, mas a fumaça, por conta do clima, ela sobreaquece, então ela fica evaporando. Nesse ponto que vocês devem anotar os aspectos naturais com relação ao relevo, que são dois, cadeias de montanhas e planaltos de altitude. Qual o tipo de planalto de altitude? Altiplanos e vales. Cusco, que fica no Peru, ela está relacionada com a altitude da capital do Império Inca, que faz parte do conteúdo que já estudamos. Lembrando que, dentro dos povos de período de colonização, quando a gente fala de índios no continente americano, nós temos 4 tipos, que já estudamos. Astecas, os maias, os incas e os tupinambás. Quem são os tupinambás? São os povos indígenas brasileiros. Os recursos minerais dessa região foram amplamente explorados pelos colonizadores espanhóis, porque foram esses espanhóis que deram início ao processo de colonização do continente americano, principalmente com relação à América Andina. E o principal objetivo era o emprego da mão de obra inca, ou seja, eles exploravam os povos incas. O deserto do Atacama está localizado na região norte do Chile, até a fronteira com o Peru. É o deserto mais alto e o mais árido do mundo, com temperaturas entre 0 graus a 40 graus. Isso quer dizer que ele pode, durante um tempo do dia, ser muito frio ou muito quente. Anotem o que vocês acharem de mais importante desse ponto para a gente prosseguir. Pronto, anotaram? Vamos prosseguir. Com relação à nossa economia da América Andina, os países possuem economia diversificada, ou seja, ela é diferenciada, mas a base de tudo está relacionada com o extrativismo mineral, que é a atividade principal. Os vários minérios explorados são petróleo, estânio, minério de ferro, manganês, além de zinco, mercúrio, entre outros. O petróleo, por ser o mais explorado, ele ocorre em 2 países em grande destaque, que é a Venezuela e o Peru, e mais 2 que em menos destaque, mas também que produzem e exploram esse minério, Equador e Colômbia. Então, o que vocês têm que saber como informação? O petróleo é o principal produto explorado pelos países da América Andina, mas a Venezuela ela se destaca não só como um país da América Andina, mas de todo o continente americano como um país que mais explora o petróleo. Mas quando se fala de mundo, ele é o 6º maior produtor mundial, respondendo a 4,7% da produção. Então, recapitulando, a Venezuela é o 6º maior produtor mundial de petróleo do mundo, com relação ao continente americano e especificamente a América Andina, ele é o que mais explora, ou seja, ele é o primeiro a explorar. No Peru, o petróleo é explorado na parte da Amazônia peruana e transportado até o litoral por oleodutos, que são tubulações. No Equador, o petróleo é o principal produto de exportação. Como eu falei para vocês, Venezuela, Peru, Equador e Colômbia são os países que têm como a base de exploração o extrativismo mineral através do petróleo.
Na Colômbia, ele é explorado por várias empresas estrangeiras, então não é uma exploração nacional, é uma exploração bi ou internacional. Por quê? Porque abrange outros países. O Peru é o segundo produtor de prata do mundo, o terceiro de estânio, o quarto de chumbo e o quarto de zinco. Então, o Peru ele se destaca com a extração de vários tipos de minério. Venezuela se destaca, ou seja, é o primeiro em petróleo, e o Peru é o segundo maior em prata, o terceiro em estânio, o quarto em chumbo, o quarto em zinco. Não com relação à América Andina, mas com relação ao mundo. Desse ponto aqui, anotem o que vocês acharem de mais importante. Ainda dentro da economia andina, nós temos destaque também para o pescado. Por quê? O litoral ele está favorecido pela corrente marítima fria. Então, essa corrente marítima fria, ela favorece muito alguns tipos de pesca que só se encontram naquele território. A Bolívia, por exemplo, é o quinto maior produtor de estânio, o quinto produtor mundial de tungstênio, além de explorar a prata, o chumbo e o ouro, e possui grande concentração de gás natural, extrativismo mineral. Um gasoduto construído entre a Bolívia e o Brasil se estende por 1.960 quilômetros, desde o território de Santa Cruz de la Sierra até o litoral do estado de São Paulo, no município de Paulínia. Então, existe uma parceria entre Bolívia e Brasil para o transporte, para a extração e desenvolvimento econômico do gasoduto.